vocês a minha tela de apresentação para a gente dar continuidade ao conteúdo. Vamos lá. Como eu tinha falado com vocês antes do intervalo, nós temos duas regras de aposentadoria voluntária no artigo 40 da Constituição. Eu tratei com vocês antes do encerramento da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, e vou tratar agora da aposentadoria por idade. Antes de tratar desse tema, eu peguei aqui do chat duas perguntas de dois servidores que eu vou responder para vocês agora. Um servidor, ou uma servidora, não lembro, está com dúvida em relação à regra que ela vai se aposentar, já que ela deu entrada no processo de aposentadoria dela antes da Lei Complementar 75. Eu quero relembrar para vocês o conceito de direito adquirido. Direito adquirido é aquele que se perfectibiliza, ou seja, é aquele direito que o servidor consegue preencher todos os requisitos previstos na norma, então vigentes. Se essa servidora que entrou com o processo de aposentadoria antes da Lei Complementar 75 já tinha os requisitos para a legislação, para a aposentadoria na legislação anterior, em que pese a gente vá analisar o processo de aposentadoria agora, para esta servidora se aplica as regras anteriores. Só vão se aplicar as regras novas, como eu falei para você, caso o servidor opte. O servidor, na verdade, quer requerer um benefício na regra nova, então ele vai abrir o processo na regra nova de benefício. A data, gente, da abertura do processo de aposentadoria não define regra. O que define regra é a vigência da lei e o preenchimento dos requisitos da lei constantes. Então, o servidor que tem direito adquirido, ele pode entrar com processo daqui a 10 anos. Se ele tinha direito à regra anterior, ele vai se aposentar na regra anterior, se assim o servidor optar. Então, não se limitem a pensar que regra de benefício diz respeito à abertura ou não de um processo, de forma alguma. Direito adquirido se resguarda para servidor que preencheu o requisito quando da vigência da legislação. Então, para essa servidora, a resposta é: se essa servidora tinha direito a alguma regra de benefício anterior à Lei Complementar 75 e já abriu o processo dela, nós vamos analisar o processo dela com base na legislação vigente à época em que ela preencheu todos os requisitos. A aposentadoria, vamos tratar agora de aposentadoria por idade, voluntária por idade. Essa aposentadoria voluntária por idade, ela não existe mais após a adequação legislativa que se deu com a Lei Complementar 75 de 2020. Não existe mais no regramento a possibilidade do servidor se aposentar por idade sem exigência de tempo de contribuição. Então, todas as regras de aposentadoria voluntária, seja as regras permanentes, ou seja, aquelas regras que estão lá na lei orgânica ou na Constituição para os servidores da União, obviamente, exige tempo de contribuição e idade. Quando a gente for falar agora dos requisitos dessa aposentadoria voluntária por idade, vocês vão verificar que não existe um tempo de contribuição mínimo exigido. Então, para o homem, se exige a idade de 65 anos, ou seja, 5 anos a mais do que a regra geral de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Para a mulher, essa idade vai para 60 anos, com redutor de 5 anos em relação ao homem. E com aumento de 5 anos em relação à regra anterior que eu expliquei para vocês, que é a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Para essa regra é exigido, além do requisito da idade, 65 homem, 60 mulher, também 10 anos de tempo no serviço público e 5 anos no cargo.
Então, repetindo para vocês, essa regra não exige tempo mínimo de contribuição. Como essa regra não existe mais na legislação, tanto com a emenda como com a Lei Complementar 75, não existe mais a aposentadoria voluntária por idade, só vai se aposentar por idade servidor que preencheu esse requisito até 29 de março de 2020, data imediatamente anterior à vigência da Lei Complementar 75 de 2020. E como é o cálculo desse benefício? O cálculo do benefício é também calculado pela média, como expliquei para vocês. Eu vou sempre repetir média em regras de aposentadoria, quando for aposentadoria proporcional. Então, essa é uma aposentadoria que é chamada aposentadoria proporcional por idade. Por que proporcional? Porque eu vou proporcionalizar essa média que eu encontrar desse benefício em relação ao tempo de contribuição servidor. Embora nessa regra não se exija o tempo mínimo de contribuição, ou seja, eu não exijo que o servidor tenha 30 anos de contribuição, nem 25 anos, nem 30, dependendo do servidor. Não, eu não exijo esse tempo de contribuição. Porém, esse tempo de contribuição ele vai ser considerado quando eu fizer o cálculo desse benefício pela média. Então, volto àquele exemplo. Servidor, eu fiz o cálculo da minha média, 80% dos maiores salários de contribuição. Fiz essa média, achei R$3.000. Esse servidor que completou os 65 anos ou os 60 anos, se mulher, ele tinha quanto tempo de contribuição? Volto lá para a regra da aposentadoria voluntária e tipo de contribuição. A aposentadoria voluntária, ele me exige qual tempo mínimo de contribuição? Homens, 35 anos, mulheres, 60 ou 30 anos. Então, eu vou proporcionalizar essa média em relação ao tempo mínimo exigido naquele regramento anterior. Então, homem, eu precisaria, no mínimo, 35 anos para receber 100% dessa média, mas eu não tenho 35 quando eu completei meus 65 anos de idade. Eu tenho 32 anos, então eu vou proporcionalizar, fazer aquela regrinha de 3 que eu expliquei para vocês. R$3.000 está para 12.775, que é o tempo de contribuição de 35 anos, equivalente a 35 anos, mas eu tenho 32 anos, vamos dizer que seja 32 anos, sejam 10.000 dias. 10.000 dias está para X. Então, eu vou achar o valor do meu benefício numa regra de 3 e dizer que dos 3.000, eu vou, na verdade, fixar o meu provento em R$2.800, porque eu não tinha o tempo de contribuição necessário. Então, volto a dizer para vocês, embora o tempo de contribuição não seja um requisito para alcance dessa regra, ou seja, para o servidor solicitar a aposentadoria nessa regra, o tempo de contribuição é sim importante e definidor do valor do seu benefício. Então, é importante que o servidor entenda que eu posso trabalhar até os 75, posso, ou seja, 10 anos a mais. Mas não, eu quero me aposentar aos 65 anos, eu entrei tardiamente na prefeitura, vamos dizer que eu sou um médico, geralmente é o pessoal, né, os servidores da área de saúde. Eu tenho uma outra renda na iniciativa privada que me dá um valor maior de remuneração no mês, então eu prefiro garantir a minha aposentadoria aqui no município, que eu vou receber mais na iniciativa privada e vou deixar de trabalhar esses 10 anos. Por que deixar? Porque ele poderia trabalhar até os 75 anos, não ia alcançar a regra integral, porque vamos dizer que o servidor só tinha 20 anos, o homem ele precisa no mínimo 35 anos, somando 20 mais 10 dá 30 anos, então ele não poderia trabalhar para além dos 75 anos para alcançar a regra integral. Isso tudo, gente, eu estou falando, lógico, limitando a 29 de março de 2020. Então, o servidor não quer trabalhar, não quis trabalhar, né? Porque ele não é possível mais ele se aposentar por idade após a reforma. Então, ele não quis continuar trabalhando, quis se aposentar. Então, é importante que o servidor saiba que nesse tipo de aposentadoria, eu vou calcular a média do meu benefício e proporcionalizar em relação ao tipo de contribuição mínimo exigido na regra anterior, que é a aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição. É importante que vocês saibam os reflexos disso para vocês se planejarem para a sua aposentadoria. Vocês entendendo minimamente o requisito, né, de aposentadoria, você vai poder, servidor, decidir em que momento você vai se aposentar. Qual é o melhor momento? O melhor momento é agora, eu espero mais 2 anos, eu espero 1 ano, faz parte do planejamento previdenciário. Por isso que essa capacitação é importante para vocês. E é feita para vocês, né? E não vai se limitar à data de hoje nem de amanhã. A gente pretende fazer isso outras vezes para atingir um público ainda maior, para que vocês possam entender o que é a Previdência, o que é um planejamento previdenciário e possam decidir qual é o momento oportuno. Eu posso fazer definir isso, uma definição assistida, sim, é necessário. O que é essa assistência? É você procurar o seu órgão e dizer, olha, eu tenho tempo para verbar aqui, eu não digo que eles vão fazer o planejamento para vocês, mas vocês precisam saber o seu tempo de contribuição. Então, a informação mais valiosa que o servidor pode ter no momento de definir a regra para a qual vai se aposentar é saber qual é o real tempo de contribuição, meu tempo líquido de contribuição que eu expliquei para vocês, com todos esses descontos, né, legais. Então, é importante que vocês compreendam que eu estou explicando aqui uma regra de aposentadoria voluntária que não me exige um tempo de contribuição mínimo, mas na hora do meu cálculo do benefício, esse tempo de contribuição é importante. Então, são esses conceitos básicos que vocês precisam entender. E eu peço que vocês leiam o manual. O manual a gente traz exemplos. O manual é muito maior do que esses slides que eu estou passando aqui para vocês, porque é um conteúdo mais robusto, com muito mais informações. Para que vocês possam entender um pouquinho da legislação. Não precisa decorar. Você vai lá, olha, 65, quando é que eu faço aniversário? Eu já tenho 65, não tenho. Considerando minha data de admissão, eu tenho 30 anos de contribuição, eu acho que só faltei 10 anos, vou ver minhas faltas aqui e poder definir com a ajuda também do aplicativo que vai ser demonstrado para vocês amanhã. Então, só finalizando essa regra de aposentadoria, vocês veem a necessidade do conhecimento do servidor, porque às vezes o servidor solicita o benefício sem saber que aquilo ali, aquela decisão que ele tomou vai refletir no cálculo de um benefício. E a aposentadoria, ela é irreversível. Não posso aposentar e desaposentar o servidor. Tá certo? É importante também dizer, caso haja alguma pergunta, não estou vendo no chat nesse sentido, a aposentadoria voluntária por idade, não existe redutor para professor. Ela é uma regra comum para todos os servidores. Então, o servidor professor, ele não vai se aposentar por idade aos 60 anos e aos 55 anos, que seria o redutor de 5 anos, ambos os sexos, não. Servidor professor, diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, que optar por se aposentar por idade, ele entra nessa regra também dos 65 anos, 60 anos, limitando o tempo de contribuição dele à regra da aposentadoria geral voluntária, que diz que o servidor homem precisa de 35 anos de contribuição, mulher 30 anos de contribuição. Então, não existe a possibilidade do servidor professor, ambos os sexos, ter um redutor de idade nessa regra. A única regra que é possível redutor de tempo de contribuição e da idade para o professor, nessas regras que eu estou explicando para vocês até agora, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Analisando essas regras permanentes, ou seja, aquelas regras que estão lá na Constituição, temos as regras de transição. São regras de transição. Essas regras de transição, elas vêm justamente para minimizar os efeitos de uma reforma, né? De uma mudança da legislação, fazendo com que servidores que já estão no regime, vinculados ao regime, eles possam se aposentar numa regra mais benéfica, garantindo alguns direitos para esses servidores que ingressaram antes das reformas legislativas. Essas reformas que eu estou falando até agora, todas são federais. Lógico, a emenda 20, a emenda 41, que eu vou explicar para vocês, e a emenda 47, são emendas à Constituição,
Não estou falando ainda das regras de transição vigentes hoje no município com a Lei Complementar 75. Eu quero frisar, não sei se tem algum participante que entrou agora ou perdeu algum conteúdo, importante frisar que tudo que eu estou falando aqui hoje, e o tema vai se limitar a isso, são as regras ainda aplicáveis aos servidores que estavam no regime, ou seja, vinculados ao regime próprio de previdência, quando do advento da Lei Complementar 75 de 2020. Vou trazer para vocês agora 3 regras de transição. Sendo que essa primeira regra, eu posso falar seguramente para vocês que eu nunca fiz uma aposentadoria com base nessa regra, porque é uma regra muito difícil de ser alcançada. Vocês vão ver os requisitos dessa regra. Muito difícil de ser alcançada. E como é uma regra que o cálculo do benefício não é tão vantajoso, então muito raramente, eu, por exemplo, nunca vi ninguém pedindo aposentadoria nessa regra. Porém, como é uma regra que existe, que existiu, né? E que pode ser que algum servidor se encaixe nessa regra, eu preciso trazer para vocês. Não é a regra de fácil entendimento, como as que eu falei até agora. Aliás, as regras de transição, um pouquinho mais complicado o entendimento, mas é possível sim o servidor compreender minimamente. Lembrando a vocês que essa regra muito dificilmente um servidor alcança e que muito dificilmente o servidor se aposenta nessa regra. Eu acredito que seja mais uma regra para cálculo de abono de permanência do que próprio de aposentadoria. Por quê? Olha o que essa regra traz para mim. Primeiro, eu tenho que ter ingressado até a emenda 20 de 98. Então, eu tenho que ser um servidor com mais tempo de prefeitura. Então, eu ingressei lá até a publicação da emenda 20. Todas essas datas, gente, que eu trago para vocês, são datas que estão previstas na própria legislação. 16 de dezembro de 98, a legislação limita, né, a vigência da lei ao marco de aplicação dessa regra. Então, sempre eu vou trazer para vocês que servidor tem que entrar até a emenda 41, servidor tem que ter entrado até a emenda 20. Isso a própria legislação traz esse limitador para dizer, servidor, para você, essa regra se aplica, para os demais, não. Então, para você, servidor, que entrou até a promulgação da emenda 20, sim, essa regra se aplica. Para os servidores que entraram para essa data, não, essa regra não se aplica. Ah, então para mim, Rosana, o que é que se aplica? As regras que eu apresentei até agora. Aposentadoria voluntária por idade, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, aposentadoria compulsória e aposentadoria por invalidez permanente. Você que entrou após essa data não se encaixa nessa regra de transição. Essa regra de transição exige para o servidor civil, que eu falei para vocês que eu vou usar o termo civil para dizer que é para todos os servidores. Por quê? Para os professores existe o redutor, ambos os sexos, que eu vou mostrar para vocês. Exige também um outro requisito quando eu for falar de pedágio. Então, qual a idade mínima desse servidor? 53 anos. Você pode me dizer, olha que maravilha. Então, na regra geral, o servidor é 60 anos. Então, para mim, aí, 7 anos a menos. Será que eu me encaixo nessa regra? Mas aí vem os outros requisitos que pode ser que o servidor não alcance. Porque ele vai me exigir o pagamento de um pedágio. Rosana, eu vou ter que pagar para me aposentar? Não! O pagamento do pedágio, gente, na verdade, eu incluir no seu tempo de contribuição um período a mais. Olha, eu estou lhe permitindo aposentar com 7 anos a menos do que os outros servidores. Porém, para você tem que trabalhar mais. Então, o que é que essa regra me diz? É basicamente isso. Eu vou te aposentar com idade menor. Veja que são 7 anos a menos para o homem. Então, são 53 anos de idade em relação à regra geral, que é 60 anos. Então, para esse servidor, o que é que eu vou exigir? E são 7 anos ambos os sexos. Se você for ver a idade mínima da mulher, também 48 anos, 7 anos a menos do que a regra geral, que exige 55 anos para essa mulher. Então, como vai se dar a aposentadoria desse servidor? Quais são os requisitos?
Idade mínima, 53 anos. Pode até fazer seu cálculo aí para ver se você tinha essa idade. Tempo de contribuição, 35 anos. Exige o mínimo de 35 anos? Sim, é o mesmo tempo de contribuição da regra geral. Observe que até agora, o único benefício dessa regra é o redutor da idade. São 7 anos a menos de tempo de contribuição. Ou de idade, desculpa. Tempo de contribuição permanece os mesmos. 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Tempo no cargo, 5 anos, que é o tempo exigido para todas as regras da aposentadoria voluntária que eu apresentei para vocês. Por que voluntária? Porque na aposentadoria por invalidez e aposentadoria compulsória não se exige tempo de contribuição, nem tempo no cargo, nem tempo de serviço público, como eu falei para vocês. Então, exige aí o tempo no cargo de 5 anos. E um pedágio, observe o que diz essa lei. Esse artigo 2º. Pedágio de 20% do tempo que faltava em 16/12/98 para atingir os 35 anos, senhor. Rosana, não estou entendendo nada. O que é esse pedágio? Pelo amor de Deus, eu não sei fazer esse cálculo. É fácil. É tranquilo, mas eu te mostro que essa regra talvez não seja tão benéfica para você, tanto em relação ao cálculo como o atingimento. Porque o servidor tem que ter muito tempo de prefeitura para essa regra ser benéfica para ele. Eu vou lá em 98, no dia 16/12/98, vou apurar o tempo de contribuição. O tempo de contribuição lá era 35 anos. Mas eu só tenho 20. Então, além dos 15 anos que eu preciso de 15 anos para atingir os 35, correto? Correto. Além dos 15 anos, eu tenho que acrescentar 20% a mais do tempo que eu faltava. Então, vai ser 15 anos mais 20% de 15 anos. Certo? Então, eu vou calcular, eu vou trabalhar, além dos 15, mais 20% desses 15 anos. Vou trabalhar um tempo a mais para me aposentar. Sendo que lá na aposentadoria voluntária, talvez esses 15 anos exceda esses 7 anos a mais que a aposentadoria voluntária me traz. Talvez seja mais de 7 anos. Então, é muito provável que eu atinja a regra da aposentadoria voluntária por idade de tempo de contribuição antes mesmo de atingir essa regra de transição, dependendo do tempo de contribuição que o servidor tiver. Então, a chave dessa regra é você entender que eu posso atingir os 35 anos e vou me aposentar? Não, porque a regra me exige que eu tenha um adicional, o pedágio adicional. Eu adicionar o meu tempo de contribuição 20% do tempo que eu faltava. Então, se eu tinha 15 anos, 10% de 15 anos, quanto é que dá? Porque a gente tem que calcular em dias. 20% dá quanto? X. Então, eu tenho que trabalhar mais de 15 anos. Vamos dizer que dê 5 anos, eu não sei. Não fiz esse cálculo aqui de cabeça. Mas vamos dizer que sejam 5, não. Vou dar exemplo de 8 anos. Vão ser 8 anos. Mas a idade mínima eu já tinha. Ele me exige 8 anos, então eu já vou ter alcançado a idade mínima lá dos 60 anos. O que é melhor para mim? Obviamente que o melhor para você é se aposentar na regra da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, que eu vou mostrar para vocês, que é uma outra regra de transição. Não é regra geral não, porque a regra geral o cálculo é o mesmo. Então, talvez essa regra de transição não seja tão benéfica para mim, porque eu posso ter alcançado, ou eu posso vir a alcançar daqui a um ano e pouquinho, uma regra melhor de aposentadoria. Então, o pedágio, que é o que diferencia essa regra das demais, das regras de transição, é a regra que traz o pedágio, e a gente vai ver que o pedágio ele retorna com a adequação legislativa que a gente fez com a Lei Complementar 75. Existe também uma regra de transição de pedágio, que eu vou explicar para vocês, mas que não é tão menos vantajosa do que essa, porque essa me dá direito a uma aposentadoria com valor menor. Então, em relação ao homem, são esses requisitos: 53 anos de idade, 35 anos de contribuição, 5 anos no cargo e um pedágio de 20 anos. Para a mulher, vai haver aí
um redutor de 5 anos na idade, um redutor de 5 anos no tempo de contribuição, tempo no cargo, o mesmo 5 anos, e o mesmo pedágio. Sendo que o pedágio da mulher vai ser 20% do tempo que faltava para atingir, não 35, e sim 30 anos, que é a exigência do tempo de contribuição mínima para o sexo feminino. Agora, eu vou trazer para vocês a regra de professor. O professor, vocês vão verificar que vamos ter o redutor da idade, 53 anos de idade. Oh, desculpa, não vamos ter o redutor de idade, vamos ter o mesmo critério etário, idade, vamos ter o mesmo tempo de contribuição. Porém, para o professor, ambos os sexos, nós vamos ter algo chamado bônus. Ou seja, eu vou trazer para esse servidor um bônus do tempo de contribuição. Primeiro eu calculo o bônus, depois eu calculo o pedágio. Rosana, o que é o bônus? O pedágio eu já não estou entendendo. Eu não entendi direito o pedágio. Você ainda me traz um bônus nessa regra? O que é o bônus? É eu acrescer no tempo de contribuição do servidor um bônus de 17% do tempo exercido até 16 de dezembro de 98. Desculpa, a data está errada aí, está 92, mas é 98. Então, esse bônus eu vou trazer para o servidor um tempo a mais, um tempo fictício, porque ele não contribuiu, é um tempo que o servidor não trabalhou. Eu vou trazer esse tempo a mais para depois dizer o tempo que ele precisa trabalhar a mais. Então, vou acrescer ao tempo de contribuição que ele tem até 16 de dezembro de 98, um bônus de 17% para homem e de 20% para a mulher. Depois que eu apurar, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui fictício, obviamente. O servidor tem lá, homem, 28 anos de contribuição, vamos dizer que 17%, né, que eu vou acrescer ao tempo de contribuição dele, seja 30 anos. Então, eu acresci a ele aí 2 anos de contribuição que ele não trabalhou, eu dei um bônus para ele, para esse professor, para essa professora, dei um bônus de 2 anos, e aí sim eu vou calcular o pedágio. Então, se eu der um bônus de 2 anos para ele, ele alcançou 30 anos de contribuição. Mas ele precisa de 5. 5 anos ele vai trabalhar 35 anos? Não. Ele vai trabalhar mais, porque eu tenho que acrescentar aí ao tempo faltante, ou seja, aos 5 anos, 20%. Então, é 20% de 5 anos. Fazendo a conta de 20% de 5 anos, quanto tempo a mais eu preciso trabalhar para alcançar essa regra? Esse cálculo que deve ser feito. Então, em relação ao servidor civil, os professores têm um bônus que não existe na regra que eu expliquei para vocês agora do servidor civil. O servidor civil não vai ter bônus, ele apenas vai ter o acréscimo do tempo de contribuição. Vamos olhar. O cálculo do benefício. O cálculo desse benefício, como eu falei para vocês, é média. Média das 80% maiores remunerações utilizadas a partir de julho de 94 ou do início de contribuição sem paridade. Ou seja, é uma regra que o servidor vai trabalhar mais. É uma regra que o servidor vai ter um redutor da idade, porém vai trabalhar mais para além dos 35 anos. Ou não, né? Lógico, se algum servidor da prefeitura, já tiver o tempo de contribuição consolidado lá na data de 16 de 12 de 98, obviamente que ele não vai trabalhar mais tempo. Até porque a regra fala que o pedágio, que é o acréscimo desse tempo, ou seja, o tempo que eu vou trabalhar mais, é o tempo que eu faltava para completar os 35 anos. Se eu já tenho 53 anos lá, se eu já tenho 35 anos lá, obviamente, na regra do homem, eu não preciso calcular pedágio. Essa regra só se aplica, o pedágio, na verdade, só se aplica para o servidor que não tinha alcançado os 35 anos. Faltou ali 10 anos, 5 anos, 2, aí eu vou acrescer ao tempo de contribuição dele esse pedágio de 20 anos. E fazendo esse cálculo do bônus apenas para o professor, acrescendo um tempo de contribuição a mais para ele, para que ele trabalhe menos quando eu aplicar o pedágio.
certo? Então, cálculo proporcional, que não é a melhor forma de cálculo do benefício, porque traz a média da remuneração. Então, em quase todos os casos, né, quase todos, porque eu vou mostrar para vocês com a Lei Complementar 75 que é possível que o servidor receba mais do que ele contribuiu, e eu só vou falar para vocês amanhã. É possível, sim, que exista um cálculo de benefício maior com a adequação legislativa, mas isso só vai acontecer em algumas regras de aposentadoria. Vamos passar aqui para a segunda regra, e temos a última regra de aposentadoria, que é do artigo 6º, e eu vou aproveitar, se tiver um tempinho no final, para responder algumas perguntas que a equipe aqui selecionar, lembrando mais uma vez a vocês que a gente tem um canal criado para vocês para respostas, que é o link que está disponibilizado no chat, que a gente pode dar uma resposta mais personalizada para vocês, da sua situação. Lembrando, gente, a gente não vai fazer simulação de benefício, isso é função do aplicativo e do portal do segurado, que nós vamos trazer para vocês amanhã, mas, obviamente, algumas situações a gente pode esclarecer aqui para o servidor, sem necessariamente fazer uma simulação de benefício. Vamos aqui. Temos agora duas regras de transição, que são as mais importantes. E eu ouso afirmar que a maioria dos nossos processos de aposentadoria são com base nessas duas regras de benefício, porque são as duas regras mais benéficas em relação ao cálculo. Observe que até agora, apenas a aposentadoria por invalidez permite um cálculo de benefício pela integralidade. Inclusive, teve uma pergunta a respeito de o que é provento integral e o que é cálculo pela última remuneração. Vou aproveitar para vocês que eu vou trazer novamente esse cálculo com base na última remuneração, o que é o conceito de integralidade, o que é o conceito de aposentadoria integral. A aposentadoria integral, quando a gente fala integral, é 100% da média. Como eu falei com vocês, aquela aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e por idade, que me exige uma idade mínima, homem 60 anos, 35 anos de contribuição, esses dois requisitos me dá direito a uma aposentadoria integral pela média, ou seja, eu vou apurar a média de contribuição desse servidor. E o resultado dessa média, o servidor vai receber 100%. E isso é uma aposentadoria integral. Porque, e qual a diferença dela para a aposentadoria proporcional? Porque, embora eu apure a média dessa contribuição, vou proporcionalizar o resultado ao tempo de contribuição. Isso não existe a possibilidade de eu fazer uma proporcionalização de uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição, porque os requisitos mínimos já estão ali, que é o tempo de contribuição. Se eu preciso ter 35 anos de contribuição para me aposentar, eu não vou proporcionalizar ao tempo de contribuição, porque eu já tenho um tempo mínimo exigido pela legislação. Diferente disso, uma aposentadoria compulsória, como eu já expliquei para vocês, é sim uma aposentadoria proporcional. A aposentadoria por idade é sim uma aposentadoria proporcional. Por que, Rosana, aposentadoria proporcional? Eu não estou entendendo. Porque eu não exijo, não existe no requisito mínimo dessas duas regras o tempo de contribuição. Se a regra me exige um tempo de contribuição, essa aposentadoria vai ser integral pela média, se o cálculo for pela média, obviamente. E o que é a última remuneração? A última remuneração é a integralidade, é o conceito de integralidade. Como é que a gente faz o cálculo desse benefício com essa regra? Veja aqui na regra anterior, que eu expliquei para vocês, aposentadoria integral, a gente apura a média e proporcionaliza ou não em relação ao tempo de contribuição. Só proporcionalizo se a regra não me der o tempo de contribuição mínimo. Aposentadoria por invalidez, compulsória, aposentadoria por idade. A voluntária,
por idade, tempo de contribuição, me exige um tempo de contribuição e uma idade. Opa, me exigir um tempo de contribuição, vou receber 100% da minha média. Vai receber 100% da sua média. Lembrando, como eu falei, limitada a sua última remuneração. Se sua média exceder a última remuneração, a gente vai limitar a média à última remuneração, porque existe no regulamento anterior esse limitador do cálculo do benefício pela média. E o que é a última remuneração? Quando eu for explicar para vocês o cálculo desses dois benefícios, artigo 3º e artigo 6º, eu vou revisitar o tema que eu já trouxe para vocês na aposentadoria por invalidez. Lembra que eu falei para vocês aposentadoria por moléstia grave? Que eu vou apurar com base na última remuneração. Da mesma forma, eu vou calcular aqui artigo 3º e artigo 6º. É a mesma forma de cálculo. Não existe diferença. Eu vou pegar lá, servidor recebe vencimento, adicional por tempo de serviço, gratificação de competência. É a última remuneração dele. Eu vou levar para a aposentadoria a última remuneração? Não, não é isso que a lei fala. Por quê? A Lei Complementar 05 de 92, no seu artigo 17, traz alguns regramentos específicos para o cálculo de vantagens. Então, tem vantagens que a gente precisa fazer a média dos últimos 24 meses. Tem vantagens que a gente precisa verificar os 10 anos que o servidor recebe aos 2 e proporcionalizar esse valor de acordo com tempos de percepção. Então, eu tenho que observar esses regramentos do artigo 17 para definir qual o seu valor dos seus proventos de inatividade. Isso só vai ser possível quando o servidor abre o processo e a gente tem toda a informação da secretaria dele, de quando o servidor começou a receber aquela gratificação, se o servidor parou de receber, retornou, né, a receber. Um exemplo claro disso é a insalubridade, porque no momento que o servidor não está mais exposto àquele agente nocivo, é possível que o servidor tenha cancelado o recebimento daquela gratificação. Ele pode voltar a exercer uma essa que expunha a ele um agente nocivo e o servidor passe a receber novamente. Então, a gente vai calcular o valor dessa vantagem, dessa verba que o servidor recebe, de acordo com o tipo de percepção. Então, o que é a última remuneração? A gente vê o que o servidor está recebendo lá na última remuneração. Vencimento, adicional. A gente também tem o limitador do requerimento. Requerimento também é um limitador de cálculo. Exercício de função, cargo comissionado, a gente verifica se no momento do requerimento o servidor está recebendo aquelas parcelas. Esse tema de vantagens vai ser um tema de um outro momento que a gente vai ter, que não é objetivo agora, a gente discriminar a vantagem, dizer como o servidor incorpora, mas nós vamos ter um momento sim para isso, para mostrar para o servidor, até para ele se programar. Olha, eu recebi tal verba, será que é o momento de eu pedir aposentadoria? Não é o momento de pedir? Eu ainda falto, sei lá, 2 anos, 1 ano, alguns meses, então vou esperar um tempo a mais para integralizar o recebimento dessa verba e não pedir aposentadoria agora, porque eu falto meses para completar os 10 anos. Então, é interessante que eu me aposente agora, eu trabalhe mais alguns meses para poder integralizar esse benefício. Então, tudo isso faz parte do planejamento previdenciário do servidor, não só atingimento de regra, mas também atingimento de requisitos mínimos para a integralização de parcelas. Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora, de última remuneração, de como você verifica o que eu estou recebendo lá, a composição dos meus proventos, entra no conceito de última remuneração. Então, a gente vai calcular o seu benefício com base no que você estiver recebendo lá no momento do seu pedido de aposentadoria e no decorrer do processo também. Pode ser que o servidor passe a receber alguma parcela permanente, né? Porque eu estou frisando em permanente. Quando eu trazer para vocês, quando eu trouxer para vocês as novas regras pela lei complementar, vocês vão perceber, pela emenda 103. E por que a emenda 103 e não a lei complementar 75? Porque a emenda 103 de 2019 trouxe alguns limitadores ao direito adquirido a algumas
verbas de caráter temporário, que eu não vou falar com vocês hoje, vou trazer esse tema amanhã. É um tema muito importante e eu acho que vai gerar muita dúvida para vocês, mas é importante que vocês saibam que desde a vigência da emenda 103 e não da nossa lei complementar 75, existe um limitador para incorporação de parcela temporária. O que é uma parcela temporária? Eu vou explicar para vocês, mas posso exemplificar que uma insalubridade é uma delas. Então, eu não recebi, como é? Não vou incorporar. Explico para vocês amanhã também, importante, espero vocês amanhã, para que vocês entendam o que esse regramento trouxe de impacto para os servidores, tanto da União, quanto do Estado, do município e do Distrito Federal, porque é um regramento de aplicação obrigatória e imediata para todos os entes federativos, independente de atualização legislativa. Então, voltando às duas últimas regras de transição. Desculpa, deixa eu ver aqui. Amanhã será, certo. Artigo 3º da emenda 47. Como é que o servidor alcança esse requisito? O servidor, para alcance dessa regra, tem que preencher alguns requisitos. O primeiro deles é o marco limitador. Eu ingressei no serviço público até a publicação da emenda 20 de 98? Sim. Ok, então, para você, essa regra se aplica. Para os demais, não se aplica. Então, servidor, fique atento que toda regra, a maioria delas, de transição, traz um marco limitador a alguma emenda da Constituição. Esse é o marco limitador, foi a emenda 20 de 98. Então, o artigo 3º da emenda 47 de 2020 diz que para os servidores que ingressaram no serviço público até essa data, ele tem direito a essa regra, desde que preenchidos os seguintes requisitos. Observem que os requisitos dessas regras de transição, tanto do terceiro quanto do sexto, são requisitos que o servidor pode alcançar, na verdade, com mais tempo. Observe que o tempo de serviço público aí necessário são 25 anos. Na regra geral da voluntária, são 10 anos. Então, você alcança o tempo de serviço público antes de 25 anos, a não ser que você seja servidor da prefeitura há muito tempo, ou traga um tempo de serviço público para averbar e alcance esse requisito mínimo. Então, dos 35 anos para o homem de contribuição que ele precisa se aposentar, 25 deles precisam ser de tempo de serviço público. Então, só 10 anos aí eu posso averbar de outro ente federativo, né, ou do regime geral, para não impactar negativamente na minha regra. Então, não adianta eu averbar muitos anos de tempo de serviço para alcançar essa regra, porque para essa regra eu só preciso de 10 anos. Observe, gente, se eu preciso de 25 anos de tempo de serviço público, se eu já tenho 25 anos na prefeitura, eu só preciso averbar 10 anos de tempo de contribuição do regime geral, por exemplo, ou de outro regime próprio de previdência, ou eu tenho 20 anos de prefeitura, eu trago 5 anos de outro regime que seja computado esse tempo de serviço público. Então, é importante vocês saberem esse tempo de serviço público. Parece que está aí, mas qual a importância do tempo de serviço público? Eu entendo que a maior importância desse tempo de serviço público é para decidir qual é o tempo que eu vou trazer para a prefeitura, se eu precisar de tempo para verbar. Porque se eu tiver 35 anos de prefeitura, é indiferente. Você não precisa verbar, correto? Porém, se eu preciso de um tempo de serviço público para me aposentar numa regra mais benéfica, e essa regra me exige os 25 anos de contribuição, e 25 deles são tipo serviço público. Então, quando eu trouxer a minha verbação lá de fora, que eu trago o tempo de serviço público mínimo que eu preciso para alcance dessa regra, certo? Então, eu aconselho vocês a verificarem. Tem um artigo 3º, tem esses requisitos?
Qual o tempo de serviço público e não apenas o tempo de contribuição? Porque o tempo de contribuição não é o único requisito e todos os requisitos de qualquer regra de benefício são cumulativos. O que são requisitos cumulativos? São aqueles que, somados, me dão direito ao alcance daquela regra. Eu não posso dizer que eu vou me aposentar com 35 anos de contribuição e dispensar o requisito do tempo de serviço público. Jamais. São requisitos cumulativos e obrigatórios. Então, o servidor, quando estiverem se planejando a sua aposentadoria, que forem apurar o seu tempo líquido de contribuição, sempre vão insistir no tempo líquido de contribuição. Observem o tempo de serviço público que vocês têm para ver se alcançar alguma regra de benefício, porque o tempo de contribuição é fácil você definir, mas o tempo de serviço público, principalmente servidor mais jovem, talvez não consiga alcançar alguma regra de benefício porque não tem o tempo de serviço público necessário. Além do tempo de serviço público, olha uma novidade aí, tempo na carreira. Acho que nenhuma regra a gente viu tempo na carreira até agora. Não tem tempo na carreira. Na aposentadoria voluntária por idade, tempo de contribuição, nós temos tempo de serviço público e tempo no cargo, mas não existe o critério, o requisito do tempo na carreira. Ah, Rosana, o que é tempo na carreira? Eu tenho vou dar um exemplo aqui de procuradoria. Existe uma carreira dentro da procuradoria e não necessariamente todo cargo dentro da prefeitura existe uma carreira. Nível médio não tem carreira. Então, o tempo da carreira do servidor vai ser a data de admissão dele até lá. Então, o tempo dele na carreira é o tempo total de contribuição de serviço que ele tem dentro da prefeitura. Então, se ele ingressou na prefeitura e tem 20 anos na prefeitura, tem 20 anos na carreira, pelo menos para atingir esse requisito, embora o cargo dele não seja escalonado em carreira. A procuradoria tem. A procuradoria tem, os professores também. Então, tem algumas carreiras dentro da prefeitura e tem outros cargos que não têm carreira. Você precisa ver se você tem esse tempo mínimo na carreira para a qual você está requerendo seu benefício de aposentadoria. Da mesma forma, tem um tempo no cargo. O tempo no cargo, como eu já falei para vocês, é o último vínculo que você tem na prefeitura que você está requerendo seu benefício. Então, se eu mudei de enfermeira para médica, eu vou considerar aqui a carreira de médico, o tempo do cargo de médico para eu pedir essa aposentadoria. E vamos lá para a idade. Rosana, eu não estou enxergando idade aí. Pelo menos, sempre quando eu explico uma regra, eu coloco idade como primeiro requisito. E aí a idade está lá embaixo, eu não entendi. Por que essa idade está lá embaixo, muito menos esse redutor aí. Esse redutor é de fácil entendimento, mas eu vejo muita confusão mesmo. Servidor, tanto da prefeitura, até que já conhece a matéria, às vezes confunde um pouquinho, e servidor mesmo que está ali, que não sabe nada de previdência, mas eu já tenho 62 anos de idade, então eu posso me aposentar por essa regra aí. Não necessariamente. O que é que diz essa regra? Eu tenho que dar idade mínima, correto? Correto, tá aí. 60 anos de idade para homem, 55 anos para mulher. Quem alcança essa regra com 60 anos? Tá me parecendo muito a outra regra que eu vou explicar aqui daqui a pouco para vocês. Realmente está muito parecida essa regra. O que é que diferencia ela da que eu vou mostrar para vocês agora? É a possibilidade do servidor se aposentar com idade menor. Como assim, Rosana? Mas a idade mínima aí está 60 anos. E a outra idade mínima aí da mulher está 55 anos. Como assim eu posso me aposentar antes, com idade menor? Pode sim. Essa regra diz que a cada ano de contribuição a mais que o servidor tiver do tempo mínimo de contribuição, eu vou reduzir proporcionalmente em relação à idade. Não entendi, fiquei mais confuso ainda. É fácil. Eu tenho 35 anos. Qual a minha idade mínima? 60. Homem, eu tenho 30 anos de contribuição. Qual a idade mínima para mim? 55. Porém,
Eu sou um servidor, já tenho muito tempo de prefeitura, sou jovem, trabalhei cedo, passei no concurso cedo, mas eu tenho apenas 59 anos de idade. Eu já tenho até meus 30, tenho o mínimo dos 35, já alcancei lá atrás. Hoje que eu digo, gente, limitando a 29 de março de 2020. Lá em 29 de março eu tinha 36 anos de contribuição. Opa! Então eu tinha o tempo mínimo de 35 anos, correto? Tinha 25 anos de tempo de serviço público, também trabalhei minha vida inteira na prefeitura. 15 anos na carreira também, minha vida inteira foi naquela carreira lá para a qual eu prestei meu concurso público. 5 anos no cargo, obviamente, eu nunca prestei concurso público para outro cargo dentro da prefeitura, sempre me mantive naquele mesmo cargo. Então, para você, servidor, com 36 anos de contribuição, mas a idade mínima é 60 anos, eu posso alcançar essa regra? Sim, eu vou me aposentar aos 59 anos de idade. Ou seja, o servidor ele pode se aposentar mais jovem, com idade reduzida, porque eu tenho um excedente de contribuição. Qual é meu excedente de contribuição? 36 anos menos 35 anos dá quanto? 1 ano. Esse 1 ano que sobrou, que eu trabalhei a mais, eu vou somar na minha idade. 59 anos mais 1 ano dá quanto? 60 anos. Então, eu preenchi o requisito. Então, essa regra me dá a oportunidade do servidor se aposentar mais jovem, com idade reduzida, contanto que o meu tempo de contribuição excedente se some ao meu tempo, a minha idade, para que eu possa me aposentar com um redutor. Para a mulher, a mesma coisa. Tempo de contribuição, eu vou reduzir a idade dela em relação ao tempo excedente de contribuição. Para facilitar para vocês, eu trouxe aqui um quadro para vocês entenderem. Antes de falar do quadro especificamente, eu vou falar para vocês que essa regra do artigo 3º não tem regra com redutor de idade de contribuição para professor. Professor que quiser se aposentar no artigo 3º tem que preencher os mesmos requisitos do servidor civil que eu estou falando para vocês. Ou seja, servidor, professor, artigo 3º, 60 anos, homem, 35 anos de contribuição, 15 anos na carreira, 5 anos no cargo, 25 anos de tempo de serviço público. Da mesma forma, a mulher vai ter que preencher o requisito 30 anos de contribuição, 55 anos de idade, 15 anos na carreira, 25 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Não há diferença de tratamento dessa regra para professor. Voltando ao facilitador para vocês. Facilitador, desculpa, foi a maneira pela qual nós conseguimos trazer para vocês esse redutor de idade para que vocês tenham uma compreensão melhor. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Aqui o tempo de contribuição mínimo, 35 anos. Idade mínima, 60. Se a gente somar, vai dar 95, certo? Esse 95, essa soma aqui, ela é uma constante. Sempre que eu trouxer o tempo de contribuição do servidor e a idade, vai ter que dar 95 para ele poder, mínimo, viu, gente? Para poder se aposentar. Então, é o excesso do tempo de contribuição somado à idade, e não o contrário, que é a confusão que as pessoas trazem. Ela acha que eu tenho 34 anos de contribuição, mas eu tenho, vou dar o exemplo do homem, eu tenho 34 anos de contribuição e tenho 62 anos de idade, ou seja, eu tenho 2 anos a mais na idade, eu vou pegar essa minha idade e trazer no tempo de contribuição. De forma alguma. Você vai trazer o tempo excedente de contribuição, somar na idade, para que eu tenha um atingimento dessa regra. Como demonstrei aqui para vocês. Eu tenho 36 anos de contribuição, então, ou seja, eu tenho 1 ano a mais. Eu tenho aqui 1 ano a menos de contribuição, correto? Tenho 1 ano a menos. Mas eu vou pegar esse excedente aqui, esse 1 ano, vou somar com 59, vai dar quanto? 60, que é a idade mínima. Somando os 36 com 59, vai dar 95. Outro exemplo, eu tenho 37 anos de contribuição, então eu tenho quanto? 2 anos a mais. 2.
Porém, eu tenho 58 anos de idade, ou seja, eu tenho 2 anos a menos do que a regra me exige. O que é que eu vou fazer? Trazer esses 2 anos, somar com 58 e vai dar a minha idade mínima, 60 anos, que é o que eu preciso para o alcance dessa regra. Desculpa aqui, mas aqui o 60 ficou meio estranho. Somando 37 com 58, continua dando 95. Para a mulher, se a gente somar o tempo mínimo de contribuição com a idade mínima, a constante, ou seja, o somatório fixo que a gente vai ter, não vai ter redutor, veja que é o mesmo para cima e para baixo, vai ser 85, é uma soma que dá 10 pontos a menos, né? Não falo nem anos, mas 10 pontos a menos. Então, se eu somar 30 anos com 55, vai dar 85, que é o requisito mínimo. Ah, mas eu já tenho 1 ano a mais de contribuição. Então, esse tempo de contribuição a mais vai somar na minha idade, 54 anos, né? Menos 1. Somando aqui, vai dar o tempo mínimo aqui de cima. Então, gente, é muito fácil. Todo o tempo excedente que eu tiver de contribuição, eu trago para a minha idade, para que eu alcance essa regra. E não o contrário, o sentido contrário não pode ser feito. Cálculo do benefício. O cálculo do benefício eu já trouxe para vocês, que é com base na última remuneração, com base e não refletindo a última remuneração do servidor, como eu expliquei para vocês quando eu retornei do intervalo. Então, vai ser com base na última remuneração do servidor percebido no mês de março de 2020, que é o limitador do nosso cálculo, porque essa regra não está mais vigente. Então, observado o disposto no artigo 17, que eu expliquei para vocês que tem aquele critério de 2 anos ou 10 anos de percepção de uma vantagem para integralizar o valor do seu benefício, vai ser com base na última remuneração. A gente vai ter discriminado lá vencimento, adicional por tempo de serviço, gratificação de competência e qualquer outra verba que o servidor tenha direito. Então, o cálculo do benefício, ele é mais benéfico do que todas as demais regras que eu tenho explicado até agora, porque é com base na integralidade, na paridade. Paridade é forma de reajuste do benefício. Paridade quer dizer par. Ou seja, se tiver um reajuste de uma parcela permanente, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente amanhã, que eu sempre estou dizendo permanente, se tiver um reajuste, contemple uma criação de uma parcela, um reajuste de uma parcela permanente, ou reajuste de um vencimento, esse reajuste ele é aplicado aos servidores inativos também, ou seja, aqueles que já estão aposentados. Trazer para vocês agora a última regra e o último conteúdo do dia de hoje. Espero que todos participem amanhã, porque eu acho que é um interesse maior de vocês, né? Acho que 80% do interesse de vocês está no conteúdo de amanhã, que é trazer as novas regras de aposentadoria vigentes e trazer também a forma de simular o dia da sua aposentadoria. Então, o que é que traz essa regra do artigo 6º? O artigo 6º é uma outra regra de transição, como eu falei para vocês, é uma transição entre regra nova e o que vai viger, a regra antiga, né, e o que vai entrar em vigor. Alcança, obviamente, servidores que já estão no regime. Todas as regras de transição só são aplicáveis a servidores que já estão no regime. Não é possível para servidor que ingressou após a vigência dessas normas se beneficiarem delas. São regras de transição entre uma norma e outra aplicável a quem já estava vinculado ao regime, ou seja, servidores que já tenham tomado posse, que já estejam contribuindo para o fundo. Qual a diferença dessa para o artigo 3º que a gente viu agora? Essa daí contempla uma maior quantidade de servidores, porque o ingresso de servidor tem que ser até a emenda 41. Lá era até a emenda 20, 16 de dezembro de 2000 ou de 98. Então, alcança um nicho de servidor que ingressou lá naquela data. Essa aí não, já traz mais para frente para servidores que ingressaram até a emenda 41. Essa regra também traz um requisito menor
para o servidor, que é o tempo de serviço público e o tempo na carreira, que é a diferença entre uma lei e outra, né? Uma emenda e outra. E eu acho importante, gente, a gente sempre fazer um comparativo. Eu acho que para o melhor entendimento, para a fixação, é sempre importante a gente trazer uma comparação de uma regra para outra. Não adianta eu saber o requisito de uma, decorar, e entender o requisito da outra, decorar, sem entender qual a diferença de uma para outra, qual o impacto dessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 3º e o artigo 6º, a forma de cálculo é idêntica. Não existe diferença de cálculo para o artigo 3º e artigo 6º. A diferença está na data do ingresso do servidor, no tempo de serviço público, porque o servidor que tem menos tempo de serviço público pode alcançar essa regra em relação ao artigo 3º. Servidor que tem menos tempo na carreira também, porque tem um redutor de 5 anos, tanto no tempo de serviço público quanto na carreira. Então, é importante que a gente tenha em mente, né, esse entendimento, a diferença de uma regra e de outra. Não precisa decorar, a gente tem um material para isso, discriminando todas as regras, e ao final de cada material a gente coloca um resumo, um esquema, né, para que vocês possam compreender a regra e possam comparar. E é fácil a comparação, porque em números. Aqui tem 25 anos, aqui tem 20, aqui tem 15 anos na carreira, aqui tem 10. Em qual eu me encaixo? Eu me encaixo nessa porque eu tenho 25 anos eu tenho 20 anos de tempo de serviço público, ainda não tenho 20. Então, para mim, essa regra não se encaixa, mas para essa sim. Então, a decisão em relação a uma e a outra está nos requisitos, porque o cálculo é o mesmo, não há diferença de cálculo. Outra diferença, idade mínima. A Rosana é a mesma, né? 655. Sim, é a mesma, a idade mínima. Porém, na outra regra, existe a possibilidade do servidor se aposentar mais jovem, com 59 anos, com 58, com 57, até com 55. Tem servidores que têm 40 anos de prefeitura, entraram com 18 anos. Então, é possível, sim, esse servidor se aposentar mais jovem. Nessa regra do artigo 6º, não, a idade mínima é 60. Nós não temos a compensação, né, do tempo de contribuição na idade. O artigo 3º, sim, me dá essa possibilidade de compensar o tempo excedente de contribuição na idade para que eu possa me aposentar mais cedo. Me exige um requisito maior, que é o tempo de serviço público 5 anos a mais, me exige o tempo na carreira maior, exige, mas também te dá o benefício de uma idade reduzida, conforme aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, a diferença dessas duas regras se dá em relação aos requisitos, quando do alcance deles, e também a data de ingresso desse servidor no serviço público. Outra diferença que a gente precisa deixar claro aqui é que o artigo 3º, que eu expliquei para vocês anteriormente, não tem diferença para professor. O professor não tem direito à aposentadoria especial para ele, aposentadoria especial de professor, na regra do artigo 3º. Ele, para se aposentar no artigo 3º, precisa preencher todos os requisitos do artigo 3º, aquelas idades maiores. Porém, o artigo 6º traz para o servidor professor o benefício de uma aposentadoria com o critério etário, ou seja, com a idade mínima e o tempo de contribuição reduzidos em 5 anos. Veja que a idade mínima do professor é 55 anos, servidor civil, 60 anos. O tempo de contribuição, servidor homem, 30 anos, servidor homem civil, 35 anos. Mantém-se os outros requisitos, ou seja, tempo de serviço público, tempo na carreira e tempo do cargo é idêntico para todos os servidores, ambos os sexos, professor e o servidor civil. Critério etário, tempo de contribuição reduzidos em 5 anos para o professor. Então, para o professor, essa regra traz os mesmos benefícios do artigo 3º, que é o tempo de contribuição, que é o cálculo da remuneração pela integralidade de paridade, e traz um tempo reduzido, tempo de contribuição e idade. Então, para o professor, sim, essa regra é melhor. Lógico que é o professor que comprove
o exercício da função de magistério, esse tempo de contribuição que está aí. Porque, às vezes, o servidor entrou na prefeitura, trouxe um tempo averbado, pode até alcançar os 30 anos, se homem, 25, se mulher, mas não tem esse tempo todo de sala de aula, de exercício de magistério. Então, para esse servidor, ela não vai conseguir alcançar essa regra, porque eu preciso comprovar esse exercício de magistério nesse tipo de contribuição mínima exigido. Então, para o professor, às vezes, para esse servidor, na verdade, às vezes só é permitido o preenchimento da regra que eu falei aqui para vocês, que é a regra geral. Embora eu tenha uma idade reduzida, um tempo reduzido, eu não tenho a comprovação desse tempo todo de magistério. Então, eu vou professor, embora meu cargo seja de professor, eu vou me aposentar numa regra que não é a regra especial, porque eu não comprovei esse tempo mínimo de exercício de magistério. Uma coisa que eu quero falar para vocês, talvez seja o conhecimento de algumas pessoas que estão aqui hoje na capacitação, Rosana, eu sei, soube, alguém me contou, eu já li a legislação, me interessei, ou sou aqui da área do direito mesmo, e sei que o artigo 3º, embora a regra de cálculo do benefício seja o mesmo, eu sei que o artigo 3º é melhor para o meu dependente. Como assim? Eu não entendi o que é que minha regra de aposentadoria tem como a minha regra de aposentadoria reflete no benefício do meu dependente. Qual é o benefício que o meu dependente pode receber? Apenas um. Pensão por morte. Não quero que ninguém morra, não estou matando ninguém. Brincadeiras à parte, é importante que vocês saibam também os direitos dos seus dependentes para vocês se planejarem. A gente não quer deixar nosso familiar desassistido no momento que não estivermos mais aqui, né? Então, assim, qual a diferença? Depois da reforma, não tem mais diferença. Depois da nossa adequação legislativa. E qual era a diferença que existia? Era pela própria regra da emenda, né? Você lendo a emenda 47, há uma previsão de que os dependentes dos servidores que se aposentarem com base nessa regra teriam direito à revisão desse benefício pela paridade. Não entendi. Me explique direito o que é que isso tem a ver com minha aposentadoria. Continuo sem entender. A sua aposentadoria vai ser a mesma. Artigo 3º, artigo 6º me dá direito à integralidade e paridade, que são dois conceitos que eu já expliquei para vocês. Porém, para os beneficiários, para os meus dependentes, existia a possibilidade do reajuste desse benefício do pensionista pela paridade. Ou seja, se eu sou um auditor fiscal, faleci, deixei um benefício de pensão para a minha companheira, ou para os meus filhos, para os meus pais, para o meu irmão. Esse benefício, se eu tivesse aposentado, né, eu morresse, eu falecesse aposentado, pelo artigo 3º da emenda 47, existia a possibilidade desse benefício do meu dependente ser reajustado pela paridade. Com a adequação legislativa, não existe mais essa previsão de reajuste, e não foi somente aqui na prefeitura, antes que vocês pensem que a gente está criando algo, não. A emenda 103, como houve revogação dessas regras, não existe mais esse reajuste pela paridade dos benefícios de pensão. Óbvio que eu estou falando isso para óbitos ocorridos na vigência da Lei Complementar 75. Então, óbitos a partir do dia da emenda da Lei Complementar 75, não se aplica mais esse reajuste. Óbitos ocorridos anteriormente, a gente aplica o regramento anterior até então vigente. Então, é a única diferença, era a única diferença existente entre essas duas regras de aposentadoria que tinha reflexo direto no benefício de pensão por morte. Isso não existe mais, então independe hoje o servidor se aposentar pelo 6º, pelo 3º, porque não vai ter reflexo para os pensionistas. Sobre as aposentadorias, as regras de benefício de aposentadoria, era o conteúdo
Ótimo, eu consegui acabar até antes do horário para responder algumas perguntas para vocês. Então, essas são as regras, né, que a gente tinha, que foram revogadas com a Lei Complementar 75, porém, que se aplicam ainda para os servidores que têm direito adquirido até 29 de março de 2020. Então, embora houvesse tenha havido essa revogação expressa dessas regras, ainda temos aposentadorias e vamos ter durante muitos anos, né? Eu não tenho como mensurar isso aí, porque eu teria que saber a vida funcional de todos os servidores da prefeitura, mas tem muito servidor ainda na ativa, trabalhando, que não quer se aposentar, mas que tem resguardado esse direito. Então, o servidor não tenha medo. Eu estou trabalhando, veio uma adequação legislativa, mudou toda a legislação, vou logo pedir minha aposentadoria. Peça, se achar que é o momento de pedir. Mas reflexo no seu direito adquirido a essas regras não vai ter se você adquiriu esse direito lá atrás, antes da vigência da Lei Complementar 75. E retornando àquela pergunta da servidora que entrou com o processo de aposentadoria, lembrando que não há reflexo nenhum no direito adquirido a abertura de um processo antes ou depois da reforma. Vamos para as perguntas. Lá. Vou entrar aqui no chat. As perguntas estão liberadas aqui no chat? Não, eu mandei pro... Karina separou algumas e mandou para você do WhatsApp. Tá. Dá uma olhadinha aqui, gente. Desculpa, mas vou olhar aqui no WhatsApp, que ficou mais fácil para a gente. Porque são muitas perguntas, então fica mais fácil a gente responder aqui. Eu não teria como filtrar no chat, mas o pessoal filtrou aqui. Estão todas aqui no chat? No meu WhatsApp. Rosana, até 29 de março de 2020, os pré-requisitos para a concessão da aposentadoria eram idade e tempo de serviço. No caso, mulheres 30 anos de contribuição e idade 55, homens 60. Veja bem, como eu expliquei para vocês, não eram só esses requisitos, né? Eu falei para vocês que existe também a aposentadoria por idade. Ela está correta quando diz que até 29 de março de 2020, a idade da mulher é 55 anos, tempo de contribuição 30 anos, para homens, tempo de contribuição 35, e para, desculpa, eu estou falando aqui, mas a câmera está aqui. E o tempo de contribuição 35 anos. Porém, nós temos também a aposentadoria por idade, que não exige tempo de contribuição e que eu falei para vocês que não existe mais essa previsão na Lei Complementar 75. Então, até 29 de março, estava sim vigente essas regras de aposentadoria com esses requisitos. 55 mulher, 30 anos de contribuição, 35 anos e 60 anos. A gente pode se aposentar pelo Estado e pela Prefeitura, como eu falei para vocês no início. Qual é a primeira regrinha desse meu cargo da Prefeitura e meu cargo do Estado? São cumuláveis. Quais são os cargos cumuláveis? 2 de professor, 2 de profissional de saúde, 1 de professor com técnico ou científico. Então, a primeira pergunta, servidor, eu vou fazer para você. Seu cargo é acumulável? Sim, posso sim ter 2 aposentadorias. Não, eu preciso verificar se a sua data de admissão no último vínculo se deu antes ou depois da emenda 20, que eu falei para vocês, que a emenda 20 é um limitador para permitir o servidor ter uma aposentadoria e continuar recebendo a remuneração, mesmo que o cargo seja inacumulável. Quantos anos de contribuição do setor privado eu posso levar para o serviço público? Não há limitador. Não existe limitação. A averbação você traz o tempo que você quiser. Porém, eu dei para vocês aí, eu já acredito, espero ter feito isso,
eu dei para vocês instrumentos para decidir qual o tempo que vocês vão trazer. E a averbação também, a gente sempre faz uma capacitação explicando como se dá a averbação. Mas o que vocês têm que ter em mente é, eu preciso trazer tudo? Não. Eu tenho que ver quanto tempo eu tenho no município. Quanto tempo de serviço público eu preciso para trazer o tempo de serviço público necessário. Ou se eu não preciso trazer, porque você pode ter direito a 2 aposentadorias. Vamos dizer que você seja segurado do INSS. Se você é segurado do INSS, você pode decidir entre levar esse tempo para o INSS ou trazer aqui para a prefeitura. Ou ter um outro vínculo público, né? Em outro regime, e trazer o tempo do INSS ou para esse vínculo da prefeitura ou para o do Estado. Então, eu preciso ter a ideia muito clara do meu tempo de contribuição líquido e também do meu tempo exigido de serviço público. Não esqueçam de apurar o tempo de serviço público de vocês. Às vezes, vocês estão fazendo a averbação errada, trazendo tempo excedente que não precisa e não trazendo o tempo suficiente de serviço público que você necessita para o atingimento de uma regra melhor de benefício. Sendo professor, eu até já respondi essa pergunta, mas vamos lá. Sendo professor, pode, para efeito de aposentadoria, juntar atuação e outros cargos anteriores na rede privada? Claro! Qualquer tempo, gente, qualquer servidor. Esqueça que a pergunta foi para professor, mas eu até entendi o que ela quer dizer. Eu posso trazer qualquer tempo, contanto que não seja tempo concomitante. O que é o tempo concomitante? Se eu entrei na prefeitura 1º de janeiro de 98, eu não posso trazer um tempo de 1º de janeiro de 98 para frente e para cá. Obviamente, tenho que trazer um tempo anterior, porque tempo concomitante não se soma para efeitos de aposentadoria. Eu não posso considerar um tempo de 1º de janeiro de 98, mas 1º de janeiro de 98 de outro vínculo, somar e dizer que esse tempo eu vou levar para aposentadoria. Não. Eu tenho que observar se o tempo anterior ao ingresso na prefeitura. Rede privada, como eu expliquei para vocês. Se você é professor, quer se aposentar em regra especial de magistério, é preciso que esse tempo que você traga seja de exercício de atividade de magistério. Se não for, você vai para a regra geral, se não alcançar nenhum requisito da aposentadoria especial de professor. Quem possui duplo vínculo com a SMS, com entrada em anos diferentes, fará jus a 2 aposentadorias? Sim. Sim, comportando exceções. Volta acúmulo de cargo. Era possível que você assumisse esses 2 cargos, você está em acúmulo devido constitucional. Os seus 2 cargos são cumuláveis, seus 2 cargos SMS, lógico, tem atividades administrativas, mas vamos dizer que você seja da área de saúde. Então, esses 2 cargos da área de saúde são de profissões regulamentadas? É possível que você acumule? Sim, se é possível que você acumule, você tem direito, sim, a 2 aposentadorias. Podemos fazer contribuições complementares no intento de melhorarmos o cálculo do nosso benefício? Não. A contribuição, ele tem por base a remuneração do servidor. O servidor não pode complementar. Se ele quiser complementar, ter uma renda melhor, ele vai ter que ir para a iniciativa privada, fazer contribuição para uma previdência privada, que na verdade vai ser um complemento, não no vínculo que ele tem aqui junto à prefeitura, mas ele vai somar o que ele recebe aqui com a previdência privada. Não estou dizendo para fazer previdência privada, gente, tudo num exemplo, mas não é possível você contribuir. Caráter contributivo e compulsório, então essa contribuição, na verdade, é descontada do contra-cheque do servidor para aquelas parcelas e vencimentos que têm caráter contributivo. Ai, 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 quem é essa servidora? Pergunta polêmica. Bom dia. Tenho uma aposentadoria pelo Estado como professora. Outra aposentadoria pela PMS como professora. E trabalho como assistente social na PMS. Não pode, gente. Posso ter a 3ª aposentadoria? Não!
Não vou nem divulgar aqui qual é o nome da servidora, mas não pode. Não existe o servidor acumular 3 aposentadorias de regime próprio de previdência. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês, acúmulo. Por isso que eu sempre trago acúmulo de cargo público para vocês entenderem a situação funcional de vocês. Inclusive, o TCM tem feito auditoria e nós fizemos, e não sei se você, servidor, é uma das pessoas que nós convocamos lá para comunicar da instauração de processo administrativo. Então, isso aí é muito sério. Então, eu até aconselho ao servidor que estiver na situação, procure sua secretaria para ver se a situação funcional. Certo? Já tem conhecimento, não pode 3 cargos públicos. A Constituição limita a 2. Temos mais tempo aí? Temos mais perguntas? Mandei mais uma. Deixa eu ver aqui. Sim, existe redutor para diretor, assessoramento do professor e coordenador pedagógico? Sim. Eu falei para vocês, coordenador, assessor, assessoramento, diretor, vice-diretor, tem redutor também de idade para aposentadoria especial. Temos mais perguntas selecionadas? Karine, deixa eu ver aqui, temos. Aqui. Bem, as perguntas que eu consegui aqui filtrar foram essas. A gente ainda tem uns 13 minutinhos, eu vou ver aqui no chat, gente, alguma pergunta? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Nas perguntas, tem aqui 252, então não consigo filtrar, e falo com vocês mais uma vez que preencham o formulário para que a gente possa dar uma resposta para vocês. Lembrando, gente, que eu não tenho condições de simular aposentadoria aqui para vocês, dizendo idade, tempo de contribuição, porque, como eu falei para vocês, nós não temos esses dados, o tempo de contribuição, o tempo líquido, eu não sei da situação funcional do servidor, então eu seria até irresponsável se o servidor me desse aqui uma idade, o tempo de contribuição e eu dissesse para ele que ele pode se aposentar. Então, não seria nem responsável da minha parte dizer isso. Quem tem a propriedade dessas informações são os RHs, e a gente também tem um simulador de benefícios para dar uma ideia do servidor de quando ele pode se aposentar. Por que o simulador é importante? Porque o simulador ele já está configurado para limitar o tipo de contribuição do servidor à Lei Complementar 75. Então, até para a gente fazer a simulação, eu teria que ter uma calculadora, que a gente tem uma calculadora lá específica para fazer isso, para dizer que eu vou encerrar esse tempo de contribuição em 29 de março de 2020 e dizer que o servidor pode ou não se aposentar com a regra nova ou com a regra antiga. Temos mais perguntas? Karen mandou uma mais importante. Quando posso me implementar com o INSS? Já contribuí. Não, Ana Cristina, eu não posso te dizer. Ela tá perguntando quando posso me aposentar pelo INSS. O INSS é outro regime de previdência. O INSS tem o meu INSS, né? Que é o canal que eles têm online de atendimento. Lá você tem acesso ao seu CNIS. E acredito que tenha também um simulador, inclusive de benefício. Então, vínculo do INSS você tem que ver junto ao INSS. Eu quero saber se essas regras de acumulação é só para aqui ou para os também. Gente, a regra de acúmulo, eu pensei até que não ia ter tanta pergunta sobre o assunto, mas eu vejo que deve ter alguns servidores nessa situação. Regra de acúmulo são regras constitucionais, elas estão na Constituição. Então, ela se aplica a todos os entes federativos. Tanto é que a gente cruza informação, não é só ver se o servidor está recebendo 2 benefícios dentro da prefeitura. Eu preciso cruzar informações, e isso o INSS, a gente já consegue ver isso pelo CNIS, se o servidor tem vínculo aqui no estado, na Universidade Federal da Bahia, enfim. Então, essas informações todas constam do CNIS do servidor, e são regras aplicáveis a
todos os entes federativos. Então, você, servidor, que estiver em situação de acúmulo, verifique sua situação. Se são cargos acumuláveis dentro daquelas regras que eu trouxe para vocês. Se tem mais alguma pergunta? Pronto. Essas regras são só para o servidor público municipal de Salvador ou serve para os servidores estaduais da Bahia também? Vamos lá. Tudo que eu estou falando aqui hoje de regra e não do encerramento em 29 de março, porque o Estado da Bahia, a legislação até anterior à nossa, né? Eles fizeram a adequação legislativa antes da nossa. Todas essas regras, gente, de benefício são as mesmas para todos os entes federativos. Em tudo que eu trouxe aqui para vocês de regra, de requisito, artigo 6º, 30 anos mulher, 55 anos de idade, 20 anos no serviço público, 10 anos no cargo, 5 anos na carreira, essas regras eram aplicáveis a todos os servidores da União. Não existia diferença da União dos Estados, municípios e Distrito Federal. Não existia diferença entre os entes federativos. A diferença só foi existir a partir da emenda constitucional 103 de 2019, de 13 de novembro de 2019, que trouxe regras diferenciadas. Então, as regras dos servidores da União, agora, depois da emenda 103, é uma. As regras dos servidores do município de Salvador são outras, após a Lei Complementar 75, porém, as regras anteriores, que é o que eu estou explicando hoje, se aplica a todos os servidores, considerando o limitador, porque se o Estado já fez a adequação legislativa, então vai encerrar essa regra na data da vigência da lei deles. As mesmas regras. E as regras que foram alteradas, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças da nossa com do Estado ou no que elas se assemelham. Então, para os servidores do Estado, acredito que esse servidor possa ter um outro cargo no Estado e está em dúvida. Então, para você, servidor, essas regras que eu apresentei hoje são as mesmas, com suas peculiaridades em relação ao cálculo, porque eu aqui trouxe a Lei Complementar 05 de 92 para dizer para vocês mais ou menos como faz o cálculo e também o limitador da data da Lei Complementar 75. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta, que a gente vai encerrar meio-dia em ponto, enquanto não chega o horário. Projeto itinerante. Pronto. Queria saber se a diretoria do FUNPRES está com algum projeto itinerante nos órgãos da PMS. Sim, nós lançamos agora, no ano de 2022, o projeto Previdência Itinerante. Em que consiste esse projeto? O Capacita FUNPRES, que é o que a gente está fazendo hoje, é um projeto que já existe há 2 anos. A gente promove esses cursos, seminários, né? Não é só curso, a gente promove cursos, seminários e treinamentos todos os anos para os servidores em geral, que no caso foi a capacitação hoje. Também fazemos treinamentos com os SEGEPs, que vão fazer agora em abril, a gente vai divulgar para vocês a data. Temos também os seminários que é para o público em geral. Então, geralmente a gente faz pela plataforma YouTube e qualquer pessoa pode assistir com temas diversos e eu sempre participo também com conteúdo de previdência específico de regra. A previdência itinerante, ela é mais específica. É um projeto que envolve a presença dos colaboradores, de alguns colaboradores da diretoria de previdência junto às secretarias. E qual o objetivo? A gente começou agora com a Secretaria de Educação, por ser a secretaria que tem o percentual, né, de processo maior para a gente. São 60% dos nossos processos são da SMED. Então, a gente começou pela SMED, o projeto piloto. Lógico, todo projeto piloto tem ajustes que precisam ser feitos, né, no decorrer do próprio projeto. Mas a ideia é que a gente alcance, não digo esse ano, porque são mais de 34 secretarias e órgãos, que a gente alcance, se não a totalidade, mas a maioria das secretarias e órgãos do município, para que a gente atue diretamente junto a esses órgãos, trazendo para eles
um treinamento. O primeiro dia, geralmente, é um treinamento em instrução processual. E esse treinamento, ao final, a gente vai analisar alguns processos, né, levantados pela própria secretaria, pelo próprio órgão. A gente começou com os processos físicos, porque a ideia é que a gente encerre, né, conclua os processos físicos e passe a só atuar nos processos eletrônicos e que a gente traga conformidade a esses processos, para que os processos, quando chegarem na diretoria de previdência, a gente só faça análise jurídica e não mais a documental. Então, a ideia é a gente encerrar essa análise desses processos levantados pela secretaria e não pela diretoria, que a gente não tem ideia da quantidade de processos que tem em cada secretaria. Então, existe esse projeto, a gente começou pela SMED e nós vamos alcançar outras secretarias também, vamos entrar em contato com as secretarias, maiores secretarias, que têm um volume maior de processo, que têm o interesse também da presença dos nossos colaboradores na secretaria para a gente desenvolver um trabalho, alinhar procedimentos, diminuir o retrabalho, então, na verdade, é dar celeridade mesmo aos processos, que é o maior desafio que a gente tem hoje. Tem mais alguma pergunta? Não, só formar do link. Que link? O link de acesso para amanhã vai ser encaminhado hoje à tarde. Um aviso, gente, antes de encerrar, que o link de acesso amanhã vai ser encaminhado para vocês hoje à tarde. Então, vocês fiquem atentos. E também amanhã nós vamos divulgar, nós vamos liberar o material, esse slide, para quem se interessar, porque é um resumo, né, do que tem lá no Manual de Previdência. O link também, acredito que já tenha sido divulgado, do Manual de Previdência, da cartilha também de aposentadoria, que é um resumo do Manual de Previdência. E também lembrar vocês do link de perguntas que a gente vai responder. E você, servidor, que não for respondido hoje ou amanhã, somos apenas 15 pessoas para mais de 700 hoje ouvintes. Então, podem esperar que nós vamos responder na proporção e na fila, né? Na proporção que a gente for recebendo essas perguntas, nós vamos responder no decorrer do tempo até a gente finalizar todas as perguntas dos servidores. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. A gente não esperava um volume de inscrição tão grande, então para a gente foi um momento assim bem desafiador falar para tantas pessoas. Pedir aqui desculpa se a gente teve algum problema de transmissão, mas eu acho que a transmissão foi excelente hoje. No início a gente teve alguns ajustes para fazer, mas gostaria muito de agradecer e espero vocês amanhã, porque amanhã nós vamos trazer o conteúdo mesmo da reforma, que vocês vão entender o que foi que trouxe de novidade para vocês, servidores, principalmente para os servidores novos, né? Os servidores que não adquiriram direito, qual foi a real mudança que a legislação trouxe para esses servidores. Espero todos vocês amanhã e agradeço mais uma vez a presença de todos. Um bom dia. Tá dormindo?